Do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, que o Senhor Jesus possa poderosamente abençoar a tua vida, o teu lar e a tua casa. Gostaria de trazer um estudo essa manhã, um estudo bastante edificante a respeito de um assunto bastante polêmico. E até, aliás, é algo que ocorreu no ministério a qual eu sirvo Deus através desse ministério. E muitas vezes vai acontecendo algumas coisas na vida da gente que, em relação àquele assunto, a gente não tem um questionamento fechado ainda. Mas nós somos pensadores livres. Posso sim pensar. Portanto, que esses meus pensamentos, ela não venha se tornar heresia, não venha se tornar algo blasfêmico em relação à palavra de Deus. E é concernente justamente a respeito: mulher pode estar à frente a uma obra? A mulher, ela pode dirigir uma igreja? A gente observa na Bíblia que diversas mulheres tiveram o seu destaque. E nós, como homens, ou até a própria sociedade nos dias de hoje, reconhece que a mulher, ela está à frente de algumas coisas bastante importantes, que até ajuda na administração da igreja, ajuda numa escola a ensinar. E a gente vê a mulher tomando o seu espaço. Por conta de o homem ser sacerdote e a mulher estar ali debaixo deste sacerdote, debaixo do seu respeito, ali devendo essa merecida honra ao homem, a gente observa que também houve um grande proveito machista em querer fazer com que as mulheres não se destacassem tanto. E como eu falei, eu não sou favorável à ordenação pastoral. Não sou favorável. Até bem porque a Bíblia é bastante clara em relação a isso. Agora, o que entristece o coração é saber que muitas pessoas, qualquer coisa vai muito direto, tem na palavra de Deus? Está ferindo o princípio de Deus? E a gente vai ver aqui algumas coisas que aconteceram na própria Bíblia, aonde foi ferido o próprio princípio da palavra do Senhor. Eu não estou querendo aqui justificar os meus pensamentos ou dizer que sou dono da verdade. Você tem a sua opinião, como todo mundo tem o seu lado crítico, mas diante da circunstância que ocorreu ali no ministério, me levou a fazer esse estudo. E temos que ter bastante cuidado, irmãos, porque com a vara que a gente mede, nós seremos medidos. Em contrapartida, temos que ter cautela em não abrir precedentes para vir se aprofundar em muitas coisas que acaba prejudicando o costume, a doutrina da igreja e a própria palavra de Deus. Mas eis o questionamento. Conheço uma determinada missionária, uma mulher de Deus, que prega, que Deus a usa, conheço muito bem. E a gente temos que entender que muitas vezes nem todos que estão disponíveis estão preparados, estão capacitados. E na maioria das vezes aqueles que estão capacitados, que estão preparados, não estão disponíveis. E por conta disso, houve um problema na igreja de que não tínhamos ninguém para mandar para a congregação. Pelo menos um sacerdote, um homem. E tivemos que mandar de imediato uma mulher, uma missionária. Justamente para evitar que aquelas ovelhas sofressem a consequência de uma obra fechada. E nós nos reunimos e conversamos muito a respeito disso com alguns pastores, até alguns foram muito radical, e disseram: fecha a obra. E não funciona assim.
é muito fácil eu resolver problema dos outros. Fechar uma obra, fechar a igreja simplesmente porque no momento eu não tenho um homem para mandar para lá. Prepara! A Bíblia vai falar que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A gente observa que o próprio Cristo ali, ao lidar com as pessoas, ele teve dificuldade em reunir pessoas. Eu não estou falando daquela multidão que procurava milagres, não. Mas pessoas com compromisso sério. A Bíblia vai dizer que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E a gente tem que ver aquilo que a gente está colocando, se o que é que ele está trazendo, colocar na balança, se o benefício é maior do que o prejuízo. Deixa eu relatar uma história aqui bastante conhecida da Bíblia. O que eu vou relatar são algumas histórias da Bíblia. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15, a partir do verso número 17 até o verso de número 21. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito, deixando viver os meninos. E então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes de chegarem as parteiras. Elas tiveram que mentir, tiveram que contar uma história, inventar uma história para o rei do Egito, porque elas, no seu coração, na sua consciência, ela não achava justo matar aquelas crianças. Olha só, o verso 20 vai dizer: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Irmãos, eu não estou aqui protegendo a mentira. Eu não estou protegendo aqui algo errado. Mas veja só o que aconteceu com essas parteiras. Ela encobriu algo do rei. E ali diz que Deus beneficiou aquelas mulheres por tais atitudes. Você que é bastante radical, que é bastante duro, deixa eu te fazer uma pergunta. Se de repente você tivesse um filho e seu filho estivesse sendo procurado e alguém quisesse matar o teu filho, e teu filho estava na tua casa e chegou lá uma pessoa armada com um revólver querendo atirar no teu filho, você ia fazer o quê? Abrir a porta e dizer: lá está ele, pode matar. Ou você ia dizer: não, ele não está aqui, ele viajou. Ou você ia inventar uma história. O benefício tem que ser maior do que o prejuízo. Prejuízo maior se você deletasse o seu filho, se você abrisse a porta. É fácil a gente julgar as pessoas, mas quando nós estamos dentro do cenário, aí é complicado. Bom é ser o amigo do rei do que o próprio rei. Outra história interessante, anota aí, irmãos, lá no livro de Josué, capítulo 2, versículo de número 5. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, e não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez o alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os telhados de linho que havia arrumado lá. Aqui está falando de Raabe, a mulher que escondeu os espias de Deus. Ela aqui mentiu. Ela aqui disse que aqueles homens não estavam na sua casa. E aí, irmão? O que é que você vai dizer agora? Não, é porque Deus, você sempre vai botar um porquê nessa situação. Olha que duas histórias aqui foi ferido o princípio de Deus. E essa mulher foi contado na genealogia de Cristo. Olha só outra história, que vai falar sobre a primogenitura.
de Jacó. Ouviu seu pai dizer a seu irmão, isso está lá em Gênesis capítulo de número 2, capítulo de número 27, versículo de número 2. Ouviu seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, porque eu como e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem o que lhe ordeno. Houve outra quebra de princípio. Você pode até dizer, não, mas Deus já tinha projetado isso até no ventre de Rebeca, dizendo que ali eram duas nações, que o menor ia mandar sobre o maior. Só que mesmo dentro do que Deus já tinha prometido, lá na frente ia acontecer algo que não era para ter acontecido. Aparentemente, mesmo assim, aos nossos olhos, porque quando nós julgamos aos nossos olhos. Aos nossos olhos não era justo que Jacó viesse ali tomar ali essa bênção para ele. Ele mentiu, ele se envolveu numa coisa errada. E olha só quem foi Jacó. Até hoje se prega a respeito de Jacó, o homem que lutou com o próprio Deus, que Deus mudou o seu nome para Israel. Outra história interessante que conta no livro de Reis, 1 Reis, capítulo número 13, a partir do versículo número 15. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me ordem para não comer pão nem beber neste local. O profeta idoso respondeu para o profeta jovem: eu também sou profeta como você. E o anjo me disse, por ordem do Senhor: faça voltar com você para a sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber. O relato da história é o seguinte, que esse profeta mais jovem foi despedaçado pelo leão, sofreu a consequência por conta de quê? Da mentira de um profeta mais antigo, mais velho. Pela lógica da coisa, quem era para pagar o preço era esse profeta que mentiu. É esse profeta que escondeu a verdade desse profeta, dizendo que Deus estava usando, e quem morreu foi o novo. Como entender os projetos de Deus? Será que por essa mulher de Deus ter sido colocado também na obra, não é uma decisão de Deus? Será que eu posso decidir as decisões de Deus sobre a terra? Olha só, a história também do rei Ezequias, que Deus já tinha determinado a sua morte. E de repente, porque ele clamou, pediu, Deus volta atrás, Deus feriu o seu próprio princípio, porque o benefício era maior. Voltar atrás, a palavra de um rei não volta, principalmente a de Deus. E ele voltou atrás, a palavra dele, para dar vida. Se é necessário esse envolvimento, esse engodo para dar vida lá na frente, amém. A história de Oséias, que casa com a mulher adúltera, que casa com a prostituta. Não, mas aí tem um valor espiritual para passar uma mensagem para aquele povo. E a adúltera ali era porque ela se inclinava aos deuses. Vamos colocar nessa situação, mas Deus nunca permitiu que o seu povo casasse com outra nação. Mesmo que assim fosse, aqui já é uma quebra de princípio da palavra de Deus. E aí, irmãos? Temos que analisar, ver a circunstância, cada caso é um caso. O que diria de a juíza chamada Débora? Vai olhar a história dessa mulher, que ela se destaca como uma juíza, como uma profetisa, que o próprio general ali, o Baraque, não salvou na guerra se você for. Quebra de princípio. Que homem é esse? Frouxo.
E às vezes, infelizmente, está cheio desses homens nos ministérios da vida. E temos que usar os vasos que Deus nos concede para usar. Se não fosse permitido, Deus não permitia. Quereria também de uma jovem que se casa e que seu marido vai embora. Acabou o princípio da família, que é o princípio de Deus. Essa jovem vai, vamos supor que ela tem um filho, ela vai desfazer do seu filho. Como vai ficar a vida? Ela vai morrer, vai matar, vai destruir essa jovem simplesmente porque feriu um princípio da palavra de Deus que não dá para consertar, não dá para remediar. Será que não dá para fazer alguma coisa dentro desse princípio de Deus? E a própria mulher prostituta que